Obrigado. Eu vou fazer uma breve introdução. O objetivo é falar um pouquinho de uma medida provisória, 1137, que foi editada em setembro, que traz mudanças relevantes na tributação, sobretudo de FIPs e FDICs, né? O objetivo aqui, acho que, desse bate-papo é principalmente com relação aos FIPs, né? Que são os fundos de investimento em participação, que tem uma relevância muito grande no mercado, né? Como o nome diz, né? O FIP ele se diferencia de um fundo de ação, porque um fundo de ação o fundo investe em ações de empresas abertas e o objetivo, e sem nenhum tipo de influência na administração dessas empresas, né? Basicamente, a decisão se acredita que essas ações vão valorizar, mas é um investimento passivo, né? Quer dizer, o fundo não tem nenhum tipo de influência. Nos fundos de investimento em participação, não. São aquelas situações onde o fundo adquire uma participação relevante e tem influência nas empresas que são investidas, porque no jargão nosso a gente chama de investimentos de private equity, né? Então, o objetivo é adquirir uma participação em uma empresa que ou está começando ou está sofrendo algum tipo de reestruturação e ativamente, através de exercendo influência, indicando executivos para essa empresa, trazer valor para esse investimento. Geralmente são investimentos de longo prazo e são investimentos ilíquidos, né? Geralmente são investimentos de 10, 7 anos, e é muito importante para o mercado brasileiro porque basicamente é a maior porta de entrada, é onde os recursos externos entram e ajudam a financiar uma série de empresas que estão se desenvolvendo no mercado local. Então, daí a importância dos FIPs, e porque a gente está focando nele. Essa medida provisória, ela foi justamente a intenção, foi criar uma flexibilização na tributação e um benefício, sobretudo para os investidores estrangeiros. Então, é uma forma de atrair recursos, né? E com isso trazer um pouco mais de dinamismo na economia nacional, né? O problema é que é uma medida provisória que foi editada pelo governo que já está se encerrando, ainda depende aí, depois meus colegas de Tax e de Legal vão explicar os detalhes, mas ela ainda depende de aprovação pelo Congresso, né? E a gente não sabe como que isso vai ocorrer, considerando que você já tem um presidente que está em final de mandato, uma Câmara que também já vai se renovar a partir de 1º de janeiro, e um governo que chega com um discurso, pelo menos no início, um pouco ambíguo em relação a como vai se posicionar em relação ao mercado financeiro e a atração de investidores estrangeiros, né? Então, daí a importância de tratar. Também os meus colegas aí também vão abordar questões de tributação, tanto dos FDICs, que também são investimentos de característica mais ilíquida no mercado nacional, de crédito, né? E também do FIAGRO também vai estar sendo tratado, né? Eu sigo aqui à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, eu vou estar acompanhando aqui também com vocês a apresentação. Obrigado, Kira. Muito obrigado, Caio. E agora, acho que Leila, você vai começar na apresentação? Sim, bom dia, pessoal. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho, discutir com vocês um pouquinho das regras, né, dos FIPs principalmente, e trazer também um pouco das alterações da MP 1137, focada em FIP, mas também introduzir um pouco dessas alterações para FDIC. Então, como vocês sabem, alguns investidores não residentes, eles podem se beneficiar de alíquotas reduzidas para investimentos em FIPs e em FDICs. E em FIPs, inclusive, alíquota zero, desde que certos requisitos sejam obedecidos. E a MP 1137, ela veio exatamente alterar esses requisitos. Então, ela traz alterações tanto do ponto de vista dos investidores, quanto do ponto de vista do portfólio
investido. Ela altera essas duas categorias de requisitos. A MP é uma medida provisória, então ela tem um prazo de vigência, precisa ser convertida em lei para que produza efeitos permanentes, né? Na sua edição, ela é válida desde da sua publicação, que foi em setembro de 2022, mas ela produz efeitos a partir de janeiro de 2023 somente. A gente vai ter depois a Letícia falando um pouquinho dessa tramitação e como é que está, para dar mais informações para vocês, mas a gente já está nesse momento, no período de urgência da MP. Até agora, continua na mesma situação, mas a gente já tem algumas propostas de emenda durante essa tramitação. Passando especificamente aqui para os requisitos, né, dos FIPs, então o que a gente tem pré-MP? Os investidores não residentes, para se beneficiarem da alíquota zero, eles não podem ser residentes de paraíso fiscal. Eles têm aquele teste de 40% de ownership, né? Então, acima o investidor não residente que detém acima de 40%, economicamente ou politicamente, as cotas do FIP, ele não é beneficiado dessa alíquota zero. Então, esses dois requisitos, eles são requisitos relativos aos investidores, e os requisitos com relação ao portfólio são o mínimo de 67% da carteira alocada em ações ou debêntures conversíveis ou bônus de subscrição, e o endividamento, que não pode ser acima de 5%, né? Esses dois são os requisitos relativos ao portfólio. A MP trouxe as seguintes alterações. Então, a primeira alteração relativa aos investidores é que ela inclui os regimes fiscais privilegiados como investidores restritos à aplicação do 0% de imposto de renda. Então, além de não ser residente em paraíso fiscal, não pode também se beneficiar de regimes fiscais privilegiados, de acordo com o texto da MP. Aqui é um dos requisitos que a gente tem proposta de emenda para excluir o regime fiscal privilegiado, e vamos ver como é que isso vai evoluir. O segundo requisito não existe mais o cap dos 40%. Então, o teste dos 40%, ele não se aplicaria mais, de acordo com a MP. Nos requisitos portfólio, a MP ela iguala a instrução CVM 578. Então, a gente não tem mais aquelas restrições com relação à limitada, restrições com relação a debênture simples. A gente teria a mesma regra regulatória aplicando-se para a regra fiscal, e a regra regulatória é, de forma simplificada, os 90% de patrimônio líquido do FIP aplicado nesses tipos de ativos, né? Então, debêntures e ações. Um destaque que a gente faz aqui é que, em sua grande parte, essas alterações, elas são positivas, né, para os investidores. A gente tem a eliminação desse teste de 40%, a igualar os requisitos regulatórios com os requisitos fiscais, o que é uma coisa que já vinha se solicitando há muito tempo, desde a alteração regulatória. Então, isso é muito positivo, mas o lado negativo foi a inclusão do regime fiscal privilegiado, né, desses regimes como parte de situações restritas a se beneficiar
da alíquota zero. E aqui a gente tem, por exemplo, as LLCs americanas, né, como regime fiscal privilegiado que pode trazer um impacto. Então, nesses casos aqui, o que a gente tem discutido é começar a pensar e discutir uma reestruturação, planos de reestruturação para adequar a estrutura existente às novas regras, caso elas passem, né? Isso é a maior parte positiva, mas com esse aspecto negativo do regime fiscal privilegiado. Vou passar para o próximo slide. Aqui, a outra alteração que a gente tem da MP é que ela já traz a isenção para os fundos soberanos. Então, fundos soberanos, ainda que residentes em paraíso fiscal, eles, ou regime fiscal privilegiado, eles também se beneficiariam da alíquota zero. Então, tem uma isenção aqui para fundo soberano. Isso já estava na instrução normativa 1585, mas ela vem na MP, então, se convertida com força de lei. A outra alteração que a gente tem é com relação aos fundos de infra e aos fundos de desenvolvimento. Estou vendo aqui que está duplicado o texto, então a gente vai atualizar esse quadrinho para demonstrar a forma mais correta, mas hoje a gente precisa do cap a gente tem os cap dos 40 e o mínimo de 95% de cotista, né? Com a alteração da MP, que a gente não precisa mais dos 40% de cap, então os mesmos 40% que são excluídos, ou que são eliminados para fins de FIP, também são aqui para FIP de infra e de desenvolvimento, mas paraíso fiscal e regime fiscal privilegiado são situações limitadoras aqui nesses tipos de fundo. Passando aqui para os FDICs, Edu, você quer dar segmento? Vamos lá, Leila, mas antes, eu posso te fazer uma perguntinha? O que você acha? Você acha que ficou melhor assim? Porque a gente tinha umas estruturas aí que acabavam trazendo algum tipo de insegurança jurídica, né? O fato desses 40% que você colocou, de a gente ter que se atentar a essa regra, acaba que os investidores estrangeiros montavam estruturas aí, para atender a essas regras e traziam algum tipo de insegurança. Você concorda comigo? Acabava trazendo, agora pode ser que fique melhor? O que você acha? Não, com certeza. Essa é uma alteração super positiva, até porque uma questão super importante que a gente sempre discutia era como os acordos, né, entre os investidores eram redigidos a fim de respeitar essa limitação. Então, sempre com um olhar não só do ponto de vista do poder econômico, do cap de 40% do poder econômico, mas a gente sempre tinha que se atentar muito ao poder político. Então, ter a certeza de que aqueles 40% não se referiam só à distribuição, mas também ao poder político naquele fundo específico, né? E essa era uma situação que muitas vezes existia muita discussão, muita incerteza em como aquilo estava sendo acordado entre os investidores e como aquilo tinha que ser refletido corretamente e exercido corretamente para que essa alíquota zero fosse aplicada. Com isso, a gente não tem mais esse tipo de discussão, né? A gente já tem não precisa se observar esses 40% economicamente ou politicamente, então a segurança, de fato, é muito maior. Acho que, de forma geral, como a gente discutiu aqui, essas alterações são super positivas, né? E inclusive, esse alinhamento com
com as regras regulatórias, por exemplo, o investimento em limitada. Era outro ponto de discussão constante, que a gente sempre teve e tem, porque para fins regulatórios você não tem essa limitação que a gente tem para fins fiscais. Então, você poderia ter uma estrutura que funciona do ponto de vista regulatório, mas que não atinge a alíquota zero do ponto de vista fiscal, que não era ideal, né? Então, esse alinhamento é super positivo para o mercado, né? É o que eu penso também, Leila. Obrigado aí pela explicação, pela sua opinião em relação a isso. Agora, eu vou falar aqui as regras do FDIC, fica à vontade aí para me interromper, caso você tenha alguma colocação. Bom, como é a tributação do FDIC? A gente tem 15% de imposto de renda na fonte, na distribuição aí do resultado do fundo, do resultado dos FDICs. Quando a gente está falando de título de renda fixa, o que o investidor estrangeiro costuma falar, o private bonds, a gente tem sempre essa aplicação de 15%, né? Agora, quando o investidor não é domiciliado em paraíso fiscal. Agora, quando ele é domiciliado em paraíso fiscal, a tributação acaba ficando de 22,5% a 15%, tabela regressiva. Isso é o que é. Tá? Isso é o que é. Fundo soberano, 0. Tá? Então, o que eu tenho? Regra geral, 15%. Quando o investidor vem de paraíso fiscal, 22,5% a 15%, título soberano, 0. É importante a gente mencionar aqui que no Brasil, a maior parte de vocês já sabem disso, mas a gente vai ter aí 2 tipos de investimento: investimento portfólio e investimento direto. Investimento direto regulado pela Lei 4131. E o investimento portfólio é a famosa 4373. Esse investimento portfólio é o investidor estrangeiro investindo aqui, investimento direto, ele faz o registro do Bacen da compra de participação societária. Quando a gente está falando em investimento em portfólio, há uma série de benefícios. Investimento em fundo é considerado, sim, um investimento em portfólio. O que é a nova regra? A nova regra trazida pela MP, ela apresenta para a gente alíquota zero para fins de R, ou seja, aqueles 15, a gente tem agora eles como sendo 0, tá? O que a gente... Tem algum requisito aí, Edu? Bom, o ativo tem que ser listado aí, tem que ser registrado, listado ali no Bacen, na CVM, de modo a ter esse tipo de isenção, né? Agora, e se for para paraíso fiscal? Paraíso fiscal, a gente consegue ter essa isenção? Então, estou investindo lá de Cayman, estou investindo no FDIC, tenho essa isenção? Não. Estou investindo numa LLC em Delaware, tenho essa isenção? Não. Por quê? Porque antes era levado em consideração se a jurisdição era paraíso fiscal ou não. Agora não. Agora eles também elencam o regime fiscal privilegiado. O regime fiscal privilegiado acaba gerando o mesmo tratamento que a gente tinha para paraíso fiscal, para jurisdições que eram paraísos fiscais, 22,5% a 15%, tá? Bom, isso daí, em relação ao título soberano, continua aí, a gente vai ter as mesmas alterações aí trazidas para o FIP, como a Leila mencionou aqui. Tá? Agora, o que a gente está entendendo como distribuição de fundo? O que a gente entende aí como ganho? O que a gente entende aí como rendimento? Eu vou pedir, Leila, se você puder me ajudar com isso, quando o legislador fala, olha, vai ser 0 IR, vai ser 0 IR, vai ser 0 IR sobre o rendimento distribuído do FDIC. O que ele está falando sobre isso? Você tinha uma consideração bem legal quando você fazia uma comparação em relação até a um determinado tipo de debênture. Você pode trazer para a gente, Leila?
As distribuições aqui, né, quando o legislador ele fala de distribuição, ele sempre refere-se a amortizações, né, Edu? Amortizações de cota. Essa é a forma de você distribuir rendimentos em fundos. Aí, o que a gente tem aí? A gente vai ter a amortização de cotas, e a amortização de cotas ou resgate das cotas, a gente vai ter a aplicação, teria supostamente a aplicação dos 15%, e a gente para de ter. É só naquilo, ou seja, esse zero, essa isenção aí, é só no rendimento que o FDIC paga? Não. Se eu tiver a negociação ali das cotas e tiver um ganho em relação a essa negociação das cotas, a gente também vai ter, deixa de aplicar a alíquota de 15% e passa a aplicar a alíquota de 0, tá bom? Só para sistematizar aqui, a gente trouxe isso aqui nos slides para vocês, para que seja um pouco mais visual. Agora eu vou chamar a Letícia para falar como está o trâmite dessa MP no nosso legislativo. Vamos lá. Bom, falando um pouquinho aqui da MPV, né, 1137, o andamento legislativo dessa medida provisória. Como já foi falado aqui, essa medida provisória, MPV, ela é de iniciativa do presidente da República, então, do nosso presidente atual, e ela foi publicada no dia 22 de setembro. Então, a partir da sua publicação, que foi 22 de setembro, ela já está produzindo, né, seus efeitos, ela é válida no ordenamento jurídico. Normalmente, as medidas provisórias, elas são publicadas e, a partir da publicação, já produzem seus efeitos, já tem a sua eficácia. Nesse caso específico desta MPV, a eficácia, que né, todas essas benesses aí que os colegas já expuseram, sobretudo a redução da alíquota, será válida a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, a gente tem uma situação a seguinte, são 60 dias de validade das medidas provisórias, via de regra, prorrogáveis por mais 60 dias, essa prorrogação é feita de uma forma automática. No caso da nossa análise aqui desta medida provisória, a prorrogação já foi feita, já está tramitando perante a Câmara dos Deputados. Ela já entrou em regime de urgência. O que seria esse regime de urgência? A medida provisória, depois de 45 dias de sua publicação, se ela não for apreciada pelas casas legislativas, ela entra no regime de urgência. No nosso caso aqui já entrou. Isso quer dizer que a pauta está toda travada. Eles precisam analisar as medidas provisórias que têm essa preferência. Então, primeiramente, tem que se debruçar para aquilo que está no sistema de urgência, para depois apreciar outras matérias. Na Câmara, já temos praticamente 20 emendas a esta medida provisória. Isso significa, é um bom indício de que, de fato, eles estão se debruçando sobre essa avaliação, não rejeitaram a medida provisória de cara, então estão se debruçando. Essas emendas são de várias ordens, inclusive tem um deputado lá que sugeriu a revisão até da tabela progressiva do imposto de renda, no meio dessa medida provisória, e tem outras emendas também. E agora isso vai ao plenário. O plenário da Câmara precisa apreciar essa medida provisória. Depois de apreciada pela Câmara, segue com estas emendas, se aprovadas, para o Senado, que também vai fazer o mesmo trabalho de avaliação da medida provisória, votação da medida provisória, propositura de emendas ou não, aprovação do texto original ou com emendas. Se propuserem novas emendas no Senado, o texto retorna para a Câmara e a Câmara precisa aprovar essas emendas. E depois, né, se aprovado o texto da medida provisória, com emendas e virando um projeto de lei, né, porque daí foi modificada toda a origem dessa medida provisória, passa para o veto ou a sanção do presidente da República, que será outro, né, no ano que vem. Então, será outro presidente que vai se debruçar sobre esse texto todo, sancionando ou então aprovando essa medida provisória e convertendo, então, em lei.
Mas no meio do tempo a gente tem o recesso parlamentar. Então, no mundo ideal seriam 120 dias apreciação do texto pelas duas casas, aprovação, rejeição ou aprovação com emendas. Só que nós não temos isso, nós temos o recesso agora no final do ano. O recesso parlamentar vai se iniciar no dia 22 de dezembro e vai até o dia 2 de fevereiro de 2023. Nesse período todo, nada acontece, a medida provisória vai ficar no estado em que ela se encontra a partir do dia em que eles entram em recesso. A gente tem acompanhado, temos essas 20 emendas, por enquanto não foi colocado em votação. Então, se até o dia 22 de dezembro o texto continuar do jeito que está, paralisa-se tudo nessa data e só se volta a analisar no dia 2 de 2023. Só que em 1º de janeiro, a medida provisória já começa a produzir os efeitos, que é a redução da alíquota, enfim, todas as disposições que constam no texto. Então, a partir do dia 1º de janeiro, em tese, ela está vigorando da maneira em que ela parou lá na Câmara ou no Senado, se ela andar até o Senado até o dia 22. De modo que as operações são legítimas, ela produz os seus efeitos do jeito em que ela está, a partir do momento em que se encerrou os trabalhos nas duas casas em 22 de dezembro de 2022. Depois disso, eles retornando do recesso, eles vão apreciar o texto para ver se vai ser convertido em lei ou não. Mas e os efeitos produzidos por essa medida provisória, mesmo se ela for rejeitada lá na frente, eles são pertinentes, eles efetivamente podem ser validados? Sim, a lei diz que enquanto a medida provisória está vigente, todos os efeitos praticados estão convalidados, tá? E isso é feito de que forma? Existe previsão também legislativa para que o Congresso regule os efeitos via um decreto legislativo em 60 dias a partir do momento que se definisse foi convertido em lei, ou se foi rejeitado, ou se foi aprovado com emendas. O projeto de lei. Então, esse decreto legislativo, sendo bem sincera, é raro de acontecer. Normalmente, o Poder Legislativo não se pronuncia sobre os efeitos de uma medida provisória. Mas, existe, está previsto na legislação, ele tem essa prerrogativa de fazê-lo, e se ele fizer, ele pode regular do jeito que ele bem entender. Normalmente não acontece isso, e os efeitos da medida provisória, tal qual previsto, eles são convalidados. Então, a partir do dia 22 de dezembro, não tendo avançado a rejeição dessa medida provisória, a sua aprovação efetiva, que a gente está hoje em 30 de novembro, então, praticamente até dia 22 de dezembro, a gente precisa acompanhar a evolução legislativa nas casas, tanto na Câmara quanto no Senado, para ver se houve evolução de aprovar, rejeitar, ou rejeitar em parte, aprovar em parte, quais serão as votações, né, do nosso Congresso Nacional até esta data. Posteriormente a isso, fica tudo paralisado e ela vai valer do jeito em que ela foi originalmente proposta, que são todas essas disposições aí que a Leila e o Eduardo já passaram, né? Então, o que a gente tem praticamente é isso. Se ela for aprovada do jeito que ela está, a gente tem efetivamente 5 anos aí de benefício, né? Que está previsto na própria medida provisória, que é de janeiro de 2023 até dezembro de 2027, que os benefícios estão previstos, né? Da forma como estão. Mas como bem já foi pontuado, a gente terá no ano que vem novo Congresso, pessoas diferentes. Talvez alguns que até propuseram em emendas nem estejam mais lá no ano que vem. Então, teremos um Congresso diferente, teremos um presidente diferente, de modo que a gente precisa realmente observar como é que serão as votações, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas essas emendas todas que foram propostas lá pelos deputados, por enquanto, né, que foram os únicos que ainda analisaram o texto de lei,
São emendas assim bastante favoráveis, de forma que não prejudicam os contribuintes, ser aprovadas e revertidas de uma forma diversa do que o texto originalmente exposto. Então é isso, fico aqui à disposição para as perguntas, caso tenha. Obrigada. Eu só posso fazer uma pergunta no meio, porque eu fiquei meio assustado com essa explicação de Letícia, porque então nós podemos ter um processo, se nada acontecer, essa MP entra em vigor em 1º de janeiro, e aí quando volta a discussão em 2 de fevereiro, a gente poderia ter uma alteração da legislação, ou seja, aí nós poderíamos entrar no início de janeiro com um tipo de tributação e até ter uma mudança posterior, ou seja, uma mudança em janeiro e talvez uma outra mudança na sequência. Então, isso parece um ambiente bastante complexo. Kira, na verdade, até a data do recesso, que é 22 de dezembro, a gente precisa observar. Eles podem apreciar, votar e já mandar para o Senado também já votar e propor emendas, enfim. Tudo pode acontecer até o dia 22. A pauta está trancada e essa medida provisória já entrou no seu regime de urgência. A partir do dia 22 de dezembro, que eles entrarão em recesso, se eles não aprovarem, não rejeitarem, enfim, não andar do jeito que a gente gostaria que andasse, né? Porque nada como ter uma segurança jurídica já de como será o texto, a partir de 22 de dezembro o texto é o original, porque ele não avançou, então os efeitos a partir do dia 1º de janeiro são aqueles que estão na previsão da medida provisória original, porque ela, de fato, ainda não avançou, né, nas votações. No dia 2 de fevereiro, eles retornam do recesso, e se não tiver nada sido resolvido até a data do dia 22 de dezembro, que foi quando eles saíram para o descanso, eles colocarão em votação novamente, e a Câmara poderá já até enviar isso aí para o Senado, para que eles aprovem. O Senado pode aprovar na forma original, pode rejeitar, como pode também aprovar com emendas. Se com emendas, vai voltar para a Câmara, eles precisam analisar essas emendas, eles podem converter essa medida provisória num projeto de lei. Se convertido em projeto de lei e aprovada, ainda vai para o presidente da República, e ele pode aprovar ou vetar. E será outro presidente, né? Então, a gente tem mesmo que observar como que as coisas ficarão até o dia 22, e a partir de 22 de dezembro, paralisado do jeito que está, a partir de 1º de janeiro, surte efeitos da forma como está previsto no texto original. Então, está valendo. E esses efeitos precisam ser convalidados posteriormente. Se essa medida provisória for rejeitada, os efeitos do que foi praticado no período em que ela teve vigência, que é a partir de 1º de janeiro, eles devem ser convalidados. Isso é previsão constitucional, tá? Não tem como se negar. Mas fato é que o Poder Legislativo também pode emitir um decreto legislativo regulando esses efeitos, coisa que a gente não vê acontecer com frequência. Normalmente os efeitos ficam convalidados e acabou. O que foi praticado no período de vigência da medida provisória, os efeitos são convalidados. Então o contribuinte pode ali se valer dessas benesses todas que estão previstas na medida provisória. Obrigada. Kiran, só fazendo uma pergunta aqui para a Letícia. O engraçado dessa MP, engraçado não, mas o ponto bem específico dessa MP é que ela pode ter uma vigência, se não aprovada, ela pode ter uma vigência muito curta, né, Letícia? Porque ela entra em 1º de janeiro e se nada acontece, ela pode ter uma vigência muito curta, né? Sim, ela terá uma vigência muito curta, né? Porque ela valerá. Se eles demorarem para aprovar, o negócio fica lá sendo represado por muito, muito tempo, ela acaba tendo sim uma vigência muito curta, né? Porque ela tem só 120 dias de vigência. Então, ela terminaria a partir do dia 2 de março. A vida dela acaba em 2 de março, se você contar aí os 120 dias, considerando inclusive o
o recesso parlamentar. Esse prazo, inclusive, está no próprio site da Câmara dos Deputados. Eles colocam o prazo de vigência final da medida provisória. Então, se ninguém aprovar, não votarem, não mandarem, não tiver interesse em fazer o texto seguir, ela perde a sua eficácia, a sua vigência no dia 2 de março. Legal. Eu acho que agora a gente vai entrar nas perguntas e bate-papo, né, Kiran? Só antes de entrar, eu só queria falar para o nosso público que nós estamos aqui disponíveis para conversar com vocês, discutir essas alterações em maiores detalhes. A gente tem um grupo de investimento, o Investment Hub, que é liderado por mim e pelo Eduardo, e estamos disponíveis aqui para discutir cada situação específica, como vocês podem se preparar para essas alterações e para os possíveis cenários de alteração, de não alteração, o que fazer nesses 2 meses de 2023, enquanto ela está vigente. Então, estamos aqui disponíveis para conversar com vocês individualmente, nos contactem, que a gente vai ficar muito contente em ter uma conversa mais detalhada com vocês. Só um parênteses aqui, né, Leila? A partir do dia 22 de dezembro, já é para se pensar nesse assunto, porque se eles entrarem em recesso, o texto está do jeito que está, né? E não for reprovado. 22 de dezembro já é uma data que tem que ficar na cabeça das pessoas para começar a pensar sobre esse assunto. Letícia, queria pensar no Natal, dia 22 de dezembro. Não queria ficar pensando... Não queria ficar pensando em ter que mudar... Eu fico pensando que todo mundo tem que ficar pensando em mudar a forma tributária dos seus fundos e até talvez alterar a estrutura dos fundos, dado a relevância desse tema. Então, ou seja, a gente poderia ter uma correria, então, no final do ano, o pessoal alterando suas estruturas para se adaptar para esse impacto desse novo ambiente regulatório. Isso Kiran, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para a Letícia. Letícia, e no cenário da MP ser aprovada, ninguém fez nada? Qual o efeito disso? Vamos supor que ela não foi aprovada até o dia 22 de dezembro, as pessoas não fizeram nada e ela vai ser aprovada ali até o dia 2 de março. Como ficam os efeitos disso? Você fala para a gente, Letícia? Se ela for aprovada, daí depende. Se ela for aprovada na forma original, ela é convertida em lei e pronto. Se ela for aprovada, mas em forma de projeto de lei, então isso quer dizer que eles modificaram tanto a medida provisória que ela tem que voltar para que o presidente aprove ou não o texto, né? Então, se ela for aprovada com as emendas todas e seja convertida formalmente no projeto de lei, vai caber, então, ao presidente da República, no ano que vem, sancionar, né? Se ele entender que, ok, o texto do jeito que está, ele pode ser convertido em lei, ou vetar. Então, se as empresas, se as pessoas realmente não fizeram nada, elas continuam, né, na situação anterior. Agora, se elas implementaram e foi convertido em lei e virou uma lei ordinária com força legal e tudo mais, os efeitos do que elas fizeram ficam convalidados. Ficam convalidados e aí a gente colhe os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024? A gente colhe os efeitos a partir do momento em que foi convertido em lei, né? A lei, daí você vai ter que se utilizar da lei da forma como ela foi aprovada e dos efeitos da medida provisória da forma como ela constava quando você, né, efetuou lá o seu planejamento, porque os efeitos da medida provisória ficam convalidados. Depois ela convertida em lei, se tiver alguma alteração, dali para frente da data da conversão, da publicação, é que você deverá cumprir daí os requisitos como estão na lei. Uhum.
E aqui, Edu e Letícia, só uma consideração aqui, uma pergunta. Então, as distribuições, assumindo, Letícia, que nada aconteça até 22 de dezembro, entrou recesso. Distribuições feitas em janeiro e fevereiro já serão atingidas pela MP. Sim, perfeito, Leila. Ou seja, já deu uma dica de planejamento tributário, ou seja, se pressupondo que nada acontece, você já poderia fazer, pelo menos fazendo distribuições em janeiro, você já sabe que seria, em 22 de dezembro, você já sabe do ambiente tributário que você vai ter no mês de janeiro. E aí vai ter aquela discussão, acho que você estava comentando, até aqueles efeitos da MP têm impacto até 2 de março, e aí vai definir o que acontece até 2 de março, se vai ter aprovado, alterado, e se nada acontece até 2 de março, em tese cai o MP, e aí volta a regulamentação que existe hoje. Exatamente, é isso mesmo. Se ela não for aprovada, ou aprovada com emendas e for rejeitada, o período em que ela vigeu, os efeitos ficam convalidados, mas dali para frente, né, quando ela perde a sua validade, você acaba se reportando à legislação anterior. Uau. Aí acho que vou fazer uma provocação aqui para Eduardo. Eduardo, essa alteração, ele parece ser ele pega todas aquelas empresas que têm investimentos via fundos, eles deveriam estar avaliando esses impactos agora e a abrangência e essa que já poderia ter um impacto relevante para os fundos, então, e o pessoal precisa realmente ficar ligado para talvez até alterar suas estruturas societárias? Kiran, é isso que eu e a Leila temos falado aos nossos clientes, né? Que plano algum é melhor do que plano nenhum. É melhor que se tenha um plano para que a gente vai monitorando aí toda a evolução legislativa, o que está acontecendo no ambiente legislativo, para verificar se vai ser aprovada ou não. Caso não seja aprovada, de qualquer forma, ou sendo aprovada, a gente tem que ter um plano. O que vai ser feito? Vou planejar algum tipo de distribuição, vou converter uma modalidade de empresa, porque uma boa parte das empresas que seguram esses fundos lá do exterior, elas são LLCs, vou converter isso em LPs, não vou fazer essa conversão, vou mudar de jurisdição. O que devo fazer? É melhor ter um plano, ter umas alternativas, saber que momento, se a legislação for para um lado, se a aprovação for para o outro lado, o que eu devo fazer? Esse plano a gente tem que estudar caso a caso, mas é um plano que é crucial aqui para o bom andamento, aqui para que se colha os benefícios de maneira mais eficiente aí em relação às estruturas envolvendo fundos de investimento. Eu fico pensando que uma coisa seria preparando o plano agora em dezembro para talvez a expectativa atual que tem do MP, e aí você já tem este plano, vamos dizer, você já tem este plano, e depois você, que talvez seria confirmado ou não até 22 de dezembro, e aí você teria um tempo para implementar até 31 de dezembro, e aí você tem a segunda discussão, o que vai acontecer entre 2 de fevereiro e 2 de março, e as potenciais consequências disso. Então, na realidade, as empresas precisam ficar ligadas neste tema até 2 de março, porque até aquele momento poderia alterar essa estrutura regulatória. Então, pelo que você... É isso mesmo, Kiran. Quando a gente pensa aqui nas distribuições que vão acontecer ali em janeiro, essas distribuições podem sim ser afetadas, né? O ponto é que tem aquilo que é positivo em relação ao que a regra trouxe
e aquilo que pode gerar um desconforto para o contribuinte. Em relação àquilo que é positivo, a gente vai ter aí os efeitos imediatos, né? Que é a alíquota zero aí no momento da distribuição. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho, ter um plano, esperar um pouquinho para ver o que acontece. Muito embora a gente possa ter aí efeito nocivo em relação às empresas os fundos que estão sendo segurados aí por LLCs em Delaware, a gente tem como mitigar isso de maneira bem ágil. Legal. Então, eu vou ver aqui, vamos ver as perguntas que vêm aqui de nossos participantes aqui. Aí, primeiro, de Rosa, que está comentando sobre a questão do risco atrelado ao administrador do fundo, mencionado na pesquisa. Ou seja, é importante destacar que o risco tomado de decisão está atrelado principalmente ao gestor, enquanto a administração faz o papel de fiscalizar as obrigações de enquadramento, liquidez tributária e outros. Aí tem outra pergunta aqui de Marcelo Lopes Filho. A tributação dos lucros vai impactar a rentabilidade dos fundos de investimentos? Entendo que isso que nós estamos discutindo aqui, essa regulamentação ele vai acabar impactando a tributação de lucros dos fundos e tem uma série de cenários, potenciais cenários dentro do ambiente regulatório. Kira, eu não sei se essa pergunta, de repente, está relacionada com a reforma, com a reforma tributária que prevê a tributação dos dividendos, né? Talvez essa pergunta esteja relacionada com isso também. E aí, eu não sei, Edu, se você discorda, mas a minha leitura dessa pergunta é essa, se tributação de dividendos na reforma poderia impactar aqui, e aí acho que uma resposta aqui importante é que a reforma, ela de certa forma, ela se alinha com a medida provisória para fins de isenção para fundo, né? Porque a reforma de imposto de renda, que prevê a tributação de dividendos, ela já trazia um pouco desse alinhamento entre os requisitos regulatórios com os fiscais, né? Os fiscais se alinhando com os regulatórios, e a condição lá era que o FIP fosse considerado como uma entidade de investimento, né? Então, de certa forma, está alinhado. Assumindo que ele se qualifique, você não teria impacto nessa tributação de dividendos. Só um ponto aqui, aí Edu me corrija se estiver errado, porque o impacto da MP seria no cotista, né? Quer dizer, o fundo em si, a rentabilidade do fundo não se altera. Quer dizer, não se altera. Isso. Então, não sei se é essa. Também fiquei com dúvida se a pergunta vai nesse sentido, né? Por isso que eu acho que é com relação aos dividendos, viu, Caio e Edu? Se a gente lê em relação aos dividendos, estou de acordo aqui com o que a Leila disse. Agora, se a gente lê essa tributação aí, uma eventual tributação, alteração na tributação altera aí a rentabilidade do fundo, o fundo, ele é um condomínio, a gente não vai ter tributação no nível do fundo, a gente vai ter tributação no nível do cotista, ou seja, qualquer leitura em relação à rentabilidade do fundo, ela permanece, porque quem é tributado aqui é o cotista, né? É até interessante falar aqui que quando a gente está falando de fundos de investimento, tem um fundo de investimento que tem um aspecto societário e outros que tem um aspecto contratual, onde a gente tem o societário, que eu posso ser tributado ali no nível da empresa. A gente tem isso nos Estados Unidos, México, Irlanda, Luxemburgo tem os dois tipos. Agora, quando eu tenho o contratual, que eu assume ali a figura de um condomínio de natureza, um condomínio sui generis, com natureza específica, aí eu não sou tributado no nível do fundo, eu sou tributado apenas no nível do cotista. Se a pergunta for essa, se a pergunta for nesse sentido, essa é a resposta. Se a pergunta for nesse sentido de dividendos, a Leila já deu a resposta. Obrigado, Leila. Obrigado, Caio.
Legal. Temos uma pergunta aqui de Marina Arantes perguntando para Eduardo. Ficou claro que o 0% incidindo sobre a devolução de principal e ganho de capital na venda de cotas, mas é sobre os juros vale também. Além disso, este carve-out sobre a instituição financeira é desde a primeira origem do crédito, por exemplo, tem um crédito originário para uma instituição financeira, crédito para um fundo 1 e posteriormente cedido para o fundo 2. A cotista do fundo 1 não poderia ser isento, pelo que entendi da sua explicação, mas o cotista do fundo 2. Vamos lá. Essa pergunta é muito boa, Marina. Obrigado por trazer. O que a gente tem aqui? Quando a gente está falando de distribuição do FDIC, a gente está falando ou de amortização ou de resgate de cotas ou negociação dessas cotas aí. O que a gente tem? A gente tem o ganho de capital ou um rendimento. Essa alíquota zero ela é aplicada tanto para o ganho de capital na negociação das cotas do FDIC ou para a distribuição de rendimentos que se dá pelo resgate das cotas ou pela amortização. Ou seja, esse zero é aplicado aos juros que a gente tem, tá? Essa é a lógica principal aqui da sua pergunta e a resposta é sim. Quando a gente está falando de alíquota zero aqui para fins de distribuição de FDIC, a gente está falando de alíquota zero incidente sobre os juros, incidente sobre os ganhos, e de maneira ampla a legislação fala rendimentos, depois ela define lá o que ela entende por rendimentos, e isso está claro na norma. Ok, Marina? A resposta é sim. Kira, a gente tem mais alguma pergunta aí, Kira? Isso, tem uma outra aqui de Ricardo Lima perguntando, em caso de algum resgate de FDIC entre 1º de janeiro de 2023 e 2 de março, imagina que 2023 também, não haveria incidência de IRRF para os beneficiários? Vamos lá. Caso nada aconteça, a MPC não seja... Se nada vai acontecer até o dia 22 de dezembro, se nada acontecer até o dia 22 de dezembro, a MP tem validade. E a MP tendo validade, a distribuição do FDIC para investidor estrangeiro, ela é sim tributada à alíquota zero. Ou seja, nesse período, caso nada aconteça, você pode fazer a distribuição que vai ser zero. Mas caso nada aconteça, é bom prestar bastante atenção se, de fato, esse cenário se confirma. Tá bom? Legal. Tem uma outra pergunta aqui de Marcelo Lupes Filho. Como se comportaria a Receita Federal nesta pandemia fiscal? Se arbitraria e terá normas que isso favoreça para o fisco? A mesma já não obedece tratados internacionais referentes à bitributação, somente judicialmente. Imagino aqui que o que nós estamos dizendo que existem normas, e em tese as normas seriam seguidas. A questão, talvez, existem incertezas sobre quais são essas normas, mas eu não sei se existe alguma margem de interpretação da Receita nesse processo. Kira, nesses 20 anos de PwC, eu tenho percebido que sempre existe margem de interpretação por parte da Receita Federal, gente. Bom, eu acho que o que a gente está trazendo aqui de novo, de fato, ele traz... A principal questão aqui é a segurança jurídica que ela acaba trazendo para os investidores estrangeiros. A gente tem aí uma vantagem tributária muito grande, mas atualmente as estruturas que a gente considera para fins desses investimentos em fundos de nossos private equity funds e os FDICs, os FIPs e os FDICs, acaba trazendo uma certa insegurança, principalmente em relação aos FIPs, né? Essa questão de nenhum dos cotistas poder deter
mais do que 40% em termos de benefícios econômicos ou em termos de poder político, elas traz sim insegurança, porque normalmente a gente tem estruturas que acabam apresentando ali 3 diferentes quota holders, seguindo esses requerimentos. Acima a gente tem aí outras empresas, e é sempre uma preocupação em relação a se algum layer de ownership, algum quota holder algum layer de quota holder está localizado ali em paraíso fiscal ou não, se tem substância ou não. Então, dessa forma, fica muito mais simples. Dessa forma, atendendo esses requisitos aí, vai ser sempre 0. Então, a gente não precisa... diminui bastante o julgamento que pode ser feito por parte da Receita Federal em relação a esse tipo de estruturas. Aliás, Eduardo, eu estava pensando que acho que esqueci de avisar o pessoal que quem faz mais perguntas ganha chocolate, aqui como sempre no nosso programa aqui. E aí, exceto aquelas pessoas que já têm ganhado chocolate. Dentro deste ambiente que estamos, quais são os tipos de ajuda que os clientes têm mais pedido para você? Acho que está no mudo. Foi o que eu pensei, achei que tivesse mesmo. Os clientes têm pedido para mim e para a Leila para que a gente pense junto com eles aí em planos, em estratégias, considerando aí as diversas possibilidades em relação à aprovação da MP. A gente tem atuado tirando dúvidas, a gente tem atuado aqui montando ajudando eles a montarem esse tipo de estrutura, ajudando a estrutura atual ser convertida numa estrutura que traga menos riscos a ele. Então, a gama de serviços que a gente oferece aqui acaba sendo bastante ampla e normalmente gira em torno de pensar o negócio do cliente, pensar o investimento do cliente e ver como a gente pode montar a melhor estratégia dadas as diversas possibilidades aí que a gente tem, tá? É isso. A Leila trabalha bastante com fusões e aquisições e invariavelmente é questionada a respeito disso. Eu, quando atendo aqui os investidores estrangeiros no mercado financeiro, também sou bastante questionado em relação a isso. Ou seja, a transição do que a gente tem hoje para o que a gente precisa ter, ela acaba sendo onde a gente ajuda o cliente a pensar, onde a gente propõe, faz as propostas aqui para os nossos clientes. E acho que, Edu, e como isso conversa com a estratégia de repatriação desses investidores, né? Então, como é que está o plano de distribuição e repatriação para ver e entender a melhor forma de atacar essas potenciais mudanças necessárias na estrutura para fins de atendimento da possível mudança. Obrigado, Leila, isso mesmo. Legal. E você pode nos falar um pouco sobre os benefícios fiscais que normalmente se procura na utilização de um fundo e as considerações que tem entre esses vários tipos de fundo que existem no mercado? Kira, é o seguinte, a gente tem, quando a gente está falando em relação ao investidor estrangeiro, como eu falei antes, né, a gente tem o investimento em portfólio e investimento direto. O investimento em portfólio é aquele investimento análogo ao que a gente faz quando a gente abre uma conta numa corretora de valores e a gente compra ações. O investidor estrangeiro fazendo isso, a gente dá o nome aqui de investimento em portfólio. Ele tem uma série de vantagens em relação a isso, né? Uma vantagem, por exemplo, é quando ele está negociando ações, qualquer ganho de capital em relação a essas ações negociadas é de 0%.
quando a gente está falando ali de derivativos, por exemplo, swap, futuro, contratos de futuros, opções, os ganhos ali são tributados a 10%, ou seja, o investidor estrangeiro acaba tendo umas vantagens com o investimento em portfólio. Agora, fundos de investimento são considerados investimento em portfólio. Então, tem uma série de vantagens. Quando a gente fala do FIP, o FIP pode, a depender da maneira como ele é estruturado, ele pode ser um veículo neutro. O que eu quero dizer com isso? Segurar investimentos por meio do FIP, segurar participação societária por meio do FIP, na medida em que ocorre ganhos de capital, esse ganho de capital não é tributado no nível do FIP e, atendendo os requisitos aí para isenção, na distribuição desse resultado também não tem tributação. Por exemplo, em relação... Isso eu estou falando de investidor estrangeiro. Agora, quando a gente está falando de FDIC, por exemplo, FDIC é um instrumento que tem sido utilizado no mercado brasileiro para transferência, aí, inclusive, de uma cadeia de valor. Por que eu falo transferência de uma cadeia de valor? Porque isso viabiliza receita de juros, isso viabiliza a cobrança de receita de juros, por exemplo, parte das instituições não financeiras, né? A indústria de meios de pagamentos há anos utiliza o FDIC aí para antecipação de recebíveis, né? E acaba gerando, sim, algum tipo de vantagem. Quando a gente está falando, por exemplo, de FII segurando fundo de investimento imobiliário, por exemplo, segurando imóveis, a negociação ali dos imóveis, gerando ganho, investindo e fazendo novos investimentos ali em outros imóveis, acaba que eu não vou ter tributação e na distribuição, apenas na distribuição, eu teria ali os 20% incidentes ali na distribuição, que tem que ocorrer, no caso do FII, tem que ocorrer a cada 6 meses, 95%. Mas, a depender da estrutura que a gente molda aqui para o cliente, a gente pode colocar outra modalidade de fundo sobre essa. A distribuição fica de um fundo para o outro e esses 20% aí acaba perdendo sentido e o cliente, a empresa acaba sendo tributada apenas na distribuição do outro fundo. E a depender do tempo pode ser de 15%. Então, tem uma série de vantagens, uma série de benefícios na utilização de fundos de investimento, né? Isso a gente está falando aqui os benefícios tributários, mas a gente tem uma série de benefícios negociais, uma série de benefícios em relação à operação da empresa. Legal. Nós temos uma outra pergunta aqui de Rodrigo Bastos, perguntando se não pode usar mais os LLCs nos Estados Unidos, os que são os mais utilizados hoje. Quais jurisdições passam a ser as mais atrativas? Por exemplo, Luxemburgo, Escócia, Canadá? Sim, com a entrada em vigor da MP, de fato, né, as LLCs elas acabam ficando no foco ali, elas acabam gerando uma desvantagem para a estrutura que a gente está montando. Então, jurisdições que, como o Canadá, por exemplo, que não tem ali conexão com a nossa, o que a gente chama de grey list, regime fiscal privilegiado, elas acabam sendo interessantes, sim, né? Então, Luxemburgo, por exemplo, o ponto é, aqui a gente vai ter que sair do que das LLCs que estão listadas, LLCs, principalmente as de Delaware, que as mais utilizadas, a gente fala muito de Delaware porque elas são as mais utilizadas, acaba sendo muito simples constituir uma empresa em Delaware, uma LLC em Delaware. Então, quando a gente pensa na saída, quando a gente pensa na transição, a gente tem aí outras jurisdições bastante atraentes aí para que a gente possa fazer essa transição e trazer mais segurança jurídica
e essa vantagem, garantir essa vantagem fiscal aí aos nossos clientes. Edu, se eu puder só adicionar um ponto aqui, lembrando, pessoal, que os regimes fiscais privilegiados são regimes em algumas jurisdições, então não só a jurisdição em si, podem haver algumas estruturas americanas que façam sentido, desde que não sejam essas LLCs. Legal. Aí tem uma outra pergunta aqui. Ou seja, Kira, a gente não precisa mudar necessariamente para outra jurisdição. A gente pode mudar o tipo de empresa que a gente está utilizando nos Estados Unidos. Né, Leila? Legal. Exatamente. E em algumas estruturas existem dois layers dois layers americanos, né? Um primeiro com a LLC e um segundo com um tipo diferenciado. E aqui a gente também tem espaço para otimização, né? Legal. Aí tem uma pergunta aqui de Edilson de Souza perguntando: SMP tem algum impacto para empresas que praticam o JCP como remuneração aos sócios? Bom, direto, não. O que a gente está falando aqui, a aplicabilidade da SMP é muito em relação a investidores estrangeiros, né? Tá bom. Ou seja... E talvez, Kiran e Edu, a forma como pode impactar é se a distribuição desses rendimentos, né? Então, se o FIP ele tem rendimentos que são frutos do JCP e isso precisa ser repatriado, distribuído, né, para os investidores através da amortização e do resgate, o impacto vai ser esse de extensão da alíquota zero em alguns cenários ou redução em outros, mais especificamente o de regime fiscal privilegiado. Né? Até mesmo porque, né, Leila, se eu faço a distribuição do JCP para esse fundo eu não vou ter, essa distribuição ela não vai ter aí a retenção dos 15%, né? E aí ela vai... Exatamente. Esse rendimento vai ser passado adiante a alíquota sendo tributado a alíquota zero. Isso, exatamente. O único você não tem impacto no JCP especificamente, a única forma que pode impactar é depois da distribuição, o FIP recebendo esse JCP e havendo a necessidade de fazer a distribuição para os investidores, aí analisar os requisitos de alíquota zero para entender se vai ser possível aplicar ou não. Legal. E aí tem uma outra pergunta aqui de Roberto Bastos, Rodrigo Bastos, perguntando se a lista dos regimes privilegiados é extensiva ou pode haver problemas com o uso de regimes não listados, mas com características semelhantes? Essa é uma boa pergunta. Bom, ela deveria ser uma lista exaustiva. Leila, eu peço sua contribuição aqui, mas não dá para descartar a hipótese de que, de fato, regimes semelhantes possam ser interpretados pela Receita Federal como regimes privilegiados, mas, normalmente, tudo aquilo que não é a favor do contribuinte, a leitura tem que ser bastante estrita. Exatamente, Edu, e acho que a interpretação, de certa forma, pacífica, né, no mercado e na doutrina é de que a lista ela é exaustiva, né, não só a de regime fiscal privilegiado, como a de paraíso fiscal. Legal. E aí, tem uma outra pergunta aqui de Marcelo Lopes Filho, perguntando se a estratégia de fundos e aspectos tributários poderia impactar na estrutura de family office? Sim, pode impactar bastante. A gente vai falar daqui a pouquinho com
a Maíra e, por exemplo, a gente tem aí oportunidades em relação a fundos para a indústria de agro, justamente por conta de sucessão. Pode impactar, sim, a dinâmica de family offices, mas a depender daquilo, tem que ver que tipo de investimento tem, né? Porque normalmente quando a gente está falando, o que a gente está falando aqui em relação ao MP é aplicável aqui a investidores estrangeiros, né? Mas fundos trazem uma série de oportunidades aí sim para family offices. É uma maneira de institucionalizar o negócio, é uma maneira de facilitar a sucessão, bastante diferenciada. Aí tem uma pergunta aqui, bastante técnico, de Antônio Sampaio, perguntando a 1585 de 2015 determina que... investidor não residente. Isso. Aí se quiser seguir lá... Tá bom. Tá. A 1585 de 2015 determina que os investidores não residentes usufruam da isenção de IR desde que atenda algumas regras. Por exemplo, aportar 98% em TPF. Nessa MP 1137 determina um percentual mínimo para usufruir da isenção. Como seguir a regra? Sim, a gente vai ter umas regras, sim, em relação à composição de portfólio, Antônio. Vai trazer regras específicas, e essas regras específicas acabam estando até mais alinhadas com aquilo que a gente tem na CVM, né? Como a gente disse, a gente tinha ali a permissão da CVM para que o PIP detivesse participação, tivesse cotas de empresas limitadas, mas a legislação fiscal não tinha recepcionado isso, e agora com o MP acaba sendo recepcionado. Legal, muito obrigado, Edu. Aí vamos falar com Mayra agora. Mayra, talvez se você pode... aqui pelo comentário de Edu, você é da área de agro, e talvez você poderia nos falar um pouco talvez da importância dessa questão do agro no Brasil, e se essa questão de fundos acaba sendo importante para a indústria de agro. Bom dia a todos, obrigada, Kylian, pela pergunta. Bom, o agro brasileiro, né, quando a gente considera dados do CPEA, da Exalc, pegando a média ali do ano de 95 até o ano de 2021, o agro brasileiro ele representa mais da metade das exportações e aproximadamente, em média, né, durante esse período, 23% do nosso PIB. Então, é um setor aqui forte de produção, e esse setor ele tem uma cadeia de valor extensa, né? Quando a gente fala, inclusive, desses dados, nós estamos falando do que a gente chama de antes, dentro e depois da porteira, né? É um termo muito usado no agro. É todo o processo de insumos das agroindústrias, dos agroserviços, produção de maquinários e até o processamento do produto agrícola, tá? Essa cadeia de valor, quando a gente faz um recorte aqui em relação ao ano de 21, por exemplo, essa participação média de 23%, né, que são os dados do ano de 95 ao ano de 21, mas quando a gente isola o ano de 21, a gente vê aí uma participação do agro no nosso PIB que chegou a 27,4%, a relevância desse setor. E a contribuição dele também para a mão de obra, né, com base nas informações do RAIS, de janeiro a março de 22, o agronegócio empregou mais de 18,7 milhões de pessoas, né? Isso é mais ou menos 20% da participação do mercado de trabalho no país. Então, essa característica do agronegócio, dele englobar uma cadeia de valor, como uma cadeia extensa de valor,
E, a partir da detenção da propriedade de terras, ou não, ou mera exploração, até o processo de transformação do produto agrícola, ele traz aqui uma cadeia extensa que permite, inclusive o que o Eduardo comentou, a captação de juros e de valor durante essa cadeia. E aí os fundos, eles, das suas diversas formas, né? Investimento em participação, imobiliários ou direito creditórios, eles têm um papel importante na fluidez de recurso pela cadeia. Tá? Então, com certeza, o Fiagro aí fez aniversário, né? Nasceu há mais de um ano, um pouquinho mais de um ano, já mostrou um grande potencial aí para poder fluir recurso na cadeia de valor. E nessas... Vai lá, Akira. Eu só ia perguntar realmente sobre falar um pouco da utilização dos fundos, quais são os mais comuns na indústria de agro. Uhum. A gente vai comentar um pouco sobre isso, Kira, mas o que acontece? Quando a gente vê na B3 o que nós temos de fundos no mercado, na Bolsa, né? A gente olha ali uma concentração de FII, para fins de Fiagro FII, tem acho que 27, mais recentemente estavam listados, e dois FDICs. Só que a gente tem muitos fundos que não estão em bolsa, tá? Aí com perfil diferente, o Eduardo vai comentar um pouco aqui a percepção dele do perfil dos fundos no agronegócio, né? Um pouco das dificuldades e dos benefícios que as empresas e os investidores estão enfrentando em relação a essas modalidades e qual modalidade está prevalecendo em relação às demais. Obrigado, Maíra. O Fiagro, gente, é um veículo bem interessante, porque o Fiagro ele se utiliza ali das regras dos outros fundos. Né? E dos outros fundos, que fundos eu estou falando? FIP, FDIC e fundos de investimento imobiliário. A maior parte dos fundos, eles foram criados ali pelo regulador. Ou seja, a gente não tem lei criando fundo. São dois tipos de fundos que nós temos leis criando fundo. O fundo de investimento imobiliário e o Fiagro, né? Fundos setoriais. É um fundo que, de fato, é muito importante aqui, assim como o FDIC foi importante para a indústria de meios de pagamentos, assim como o FII foi importante para a indústria imobiliária, o Fiagro vai ser importante, tende a ser cada vez mais importante para a indústria de agro. E ele toma emprestado, é como se fosse um espectro de fundo que toma emprestado ali as regras dos demais fundos. Então, eu posso ter o Fiagro FIP, né, que é o que a gente estava falando até agora, a gente está falando de FIP, o Fiagro FDIC, né, a gente também acabou falando aqui bastante sobre FDIC, e o Fiagro FII, tá? Agora, quando eu tenho ali o Fiagro FIP, aqui intuitivamente, o que a gente vai ter no portfólio de um Fiagro FIP? Participações societárias ali das empresas que conduzem toda a atividade de agro. Né? Quando a gente está falando em Fiagro FDIC, eu tenho ali encarteirado no portfólio, encarteirado nesse fundo, recebíveis. São recebíveis. Mas eu tenho um propósito até que específico em relação ao FIP, Fiagro FIP, e um propósito específico em relação ao Fiagro FDIC. Agora, quando a gente está falando do Fiagro FII, que é o principal aqui, o principal fundo do qual o Fiagro acaba pegando emprestado algumas regras, a gente tem aí além de ser um fundo que comporta no seu portfólio terras, comporta no seu portfólio toda a parte imobiliária aí do setor de agro, ele também comporta os recebíveis. Né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, em contratos de arrendamento que podem ser empacotados ali em recebíveis pela Faria Lima, eles podem
fazer parte da composição da carteira desses FIAGROS, que além de terem em suas carteiras recebíveis advindos da indústria de agro, ele também pode ter em sua carteira ali as terras do agro. Então, quando a gente está falando de FIAGRO, muito embora a gente possa ter essas 3 diferentes modalidades de fundo, a gente normalmente vê FIAGRO, FII. Opa, mas será que esses FIAGROS, agora a minha pergunta, o questionamento para vocês, para que faça todo mundo pensar aqui, será que esses FIAGROS, FIIs, eles possuem na sua carteira as terras do agro? Porque é o seguinte, gente, quando a gente está falando de agro, a gente tem linhas específicas de financiamento, né? E 70% desses financiamentos estão aí com bancos de economia mista, os bancos que a gente conhece, que a gente entende como sendo os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, por aí vai. Mas quando o operador ali do agronegócio, ele tem dificuldade de se adequar para que esse crédito seja concedido a ele, ele acaba recorrendo a instituições financeiras médias. E as instituições financeiras médias acabam cobrando ali taxas maiores. Então, uma forma... O que aconteceu nessa indústria? Uma forma de reduzir custo de captação para a indústria de agro é o FIAGRO, FII, que acaba encarteirando os recebíveis empacotados gerados em toda uma cadeia de produção de agro. A gente tem muito mais FIAGRO, FII carregando recebíveis do que FIAGRO, FII carregando terras, né? É curioso. Tem alguns pormenores aqui que, Maíra, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, esses pormenores acabam fazendo total diferença para que, de fato, ter no FIAGRO, FII, na sua carteira, terras, decole, né? Eduardo, quando a gente olha hoje, né, o setor de agro, apesar da gente ter ainda, né, um perfil de muitas empresas, muitas terras, elas ainda estão gerenciadas por pessoas físicas, a gente tem uma diversidade desse perfil. Por quê? A gente tem, inclusive, empresas que detêm terras com ações em bolsa, né? Então, a gente tem desde produtor, detenção de terras na pessoa física, mas também por grandes empresas, inclusive capital aberto. Então, o modelo do agro, ele não está numa forma só, ele está pulverizado, tá? Quando a gente vai olhar para essas terras que estão hoje dentro de companhias, né, dentro de empresas e não nas pessoas físicas, a gente tem alguns empecilhos tributários, vamos falar aqui dos tributários, para conseguir fazer esse movimento desse patrimônio para os fundos. Vou te dar um exemplo. Hoje, quando a gente pensa na questão da tributação do ganho de capital para aportar, né, esses imóveis rurais num fundo, a gente tem a desoneração trazida pela lei, né? O ganho de capital ele fica diferido para o momento que houver a venda das cotas ou do resgate, né? Ou por ocasião do resgate, na liquidação do fundo. Só que tem 2 pontos aqui que geram uma incerteza em relação a esse tratamento. O primeiro é como tratar a CS, porque a previsão está expressa para fins de imposto de renda, então a CS estaria abrangida neste diferimento em relação ao ganho de capital. E o segundo ponto é que grande parte dessas terras, elas têm algum custo atribuído, algum limit cost atribuído a elas. E aí a legislação nada tratou sobre isso. Então, no momento da integralização, o que acontece? Ocorrendo a baixa do ativo, a gente tem a exposição da tributação desses valores. Além, lógico, né, do ponto do ITBI,
que aqui, com uma jurisprudência muito desfavorável, haveria tributação do ITBI de 2% a 4%. Então, tem esses embrólios ainda não resolvidos sobre o aspecto de legislação tributária, que para as pessoas jurídicas, a gente tem alguns desafios a se vencer para conseguir trazer essas terras para um portfólio de fundos. Aí, nas pessoas físicas, como você estava comentando, a exploração do arrendamento rural em fundos, ele tem as suas vantagens, né? A gente sabe que no setor do agronegócio, um dos mecanismos muito usados para a exploração da terra, propriamente dita, é a parceria agrícola, que tem lá os seus desafios sobre a ótica fiscal, os seus desafios sobre a ótica de ser efetivamente uma partilha de riscos, que precisa ser para estar aderido ao Estatuto da Terra, mas também a gente tem uma parcela dessas terras sendo exploradas dentro de um conceito de arrendamento rural, que esse arrendamento na pessoa física é tributado a 27,5%, tá? Ele não tem os benefícios da exploração da atividade rural. Já nos fundos, né, o fundo explorando, detendo as terras e explorando, a gente teria uma tributação de 20%, é uma tributação menor. E falando de pessoa física, aquele desafio que eu comentei da tributação do custo do limit cost, a gente não tem. Então, acaba sendo menos desafiador a exploração disso a partir da integralização de terras advindas de pessoa física, tá? E ainda com o benefício que ele pode extrapolar essa diferença de 27,5% a 20%, que é a questão se esse fundo, né, ele tem cotas em bolsa, um mínimo de 50 cotistas e as regras de dispersão, né, é menos de 10% concentrado, a gente tem a questão da isenção do imposto de renda, além de pensar na questão de outras estruturas. Aqui, quando a gente olha a cadeia de valor do agro, e quando a gente pensa também em endereçar um tema que é sucessão, né, na própria a sucessão familiar patrimonial, a gente traz aqui algumas vantagens, também principalmente em relação ao herdeiro receber cotas e não receber uma fazenda que ele não pode alienar. Dificilmente ele vai conseguir alienar, não vai conseguir alienar parte de uma fazenda sozinho, sem a anuência dos demais herdeiros, todos querendo vender um negócio. Então, a flexibilidade para as próximas gerações em relação à monetização desse ativo, dos imóveis rurais. Então, aqui é só, respondendo a sua pergunta, Eduardo, um overview de desafios, mas também de oportunidades no uso de fundos, né, quando a gente está falando da detenção do patrimônio, né, da alocação do patrimônio e da exploração do patrimônio nesse instituto, que diferencia um pouco de um instituto muito tradicional, que era a criação de holdings e a colocação desse patrimônio lá dentro para a exploração da atividade rural, muitas vezes no lucro presumido e tudo mais, aí enfrentando desafios de limite, de lucro presumido, etc. Maíra, ou seja, né, pelo que você está falando aí, transferir, por exemplo, as terras, a atividade rural de uma PJ, essa altura do campeonato, vamos focar no imóvel aqui, para dentro de um fundo, pode acabar sendo oneroso, mas se qualquer atividade que começa do zero, ela sendo iniciada dentro do fundo, ela pode trazer umas vantagens bem grandes sobre o ponto de vista sucessório, então, né, Maíra? Ela pode, e depende de cada situação, né? A gente vê muitas vezes um valor justo aí relevante em relação a esses imóveis, mas a aquisição de novas terras, então assim, tem desafios a se pensar, tá? Não dá para dizer que aqui um modelo serve para tudo, mas quando a gente elimina algumas travas, ou não estamos diante de algumas travas, como a ampliação de uma atividade, compra de novas terras,
eventualmente avaliar a questão de existem prejuízos acumulados ou existem possibilidades de absorver este impacto tributário inicial para depois colher os ganhos. Então, ele é individualizado, né? E conceitualmente existe esse desafio. Agora, vencer esse desafio, ele não é invencível, né? Ele tem que ser avaliado de forma individual, porque ele pode sim ser apenas uma lombada no caminho e não um muro, tá? Bom, quando a gente está falando de fundo de investimento e de agronegócio, a gente acaba ligando aí o mercado financeiro a uma indústria muito importante aí para o nosso país, né? Uma insegurança que a gente percebe também em relação dos operadores aqui de fundos da Faria Lima até por conta de não ser o métier deles, né? Não ser um ambiente no qual eles circulam com tranquilidade. Quando a gente está falando, por exemplo, de fundos de investimento imobiliário, é diferente. É diferente eu falar que compro o imóvel ali na Faria Lima com a JK ou Faria Lima com outro cruzamento, isso muda bastante. E quando a gente está falando de agro, acaba que isso se intensifica e fica pior ainda, né? Ou seja, por isso que é importante uma abordagem conjunta e multidisciplinar aqui em relação ao mercado financeiro e à indústria de agro, para que esse tipo de estrutura ela seja bem sucedida, né, Maíra? O agro tem muitas particularidades, né? Mas tem muito valor agregado tem muita possibilidade de agregação de valor em fundos por ser uma cadeia ampla em todas essas etapas, né? Então, na cadeia de financiamento da atividade rural, porque é um processo produtivo extenso, com riscos, altamente financiado. Então, aqui a gente tem uma estrutura de cadeia de valor que demanda muito recurso, demanda muita possibilidade de fundos, demanda muita possibilidade de estruturas para movimentar recursos e trazer recursos, mesmo quando a gente pensa em estruturas que são mais, que abrangem, né, a cadeia de valor como um todo, como é a agroindústria. E também demanda muito conhecimento da forma de atuação do agro, da natureza dos contratos do agro, a forma como explora a terra, a forma dos contratos de recebíveis, os direitos creditórios e tudo mais. Então, tudo isso são fontes para empacotar em fundos. Agora, o melhor perfil de fundo depende do que está se buscando de investimento, o que está se buscando de retorno, o que se pretende proteger e também o objetivo final. Porque a gente tem visto cada vez mais também o agro adotar fundos como estratégia de sucessão patrimonial, tá? Como eu falei, mudando um pouco do perfil da antiga constituição de holdings para a constituição de fundos dentro desses desafios da forma de exploração da atividade rural. Obrigado, Maíra. Acho que, Kira, a gente fica por aqui. Mais alguma consideração, Maíra? Acho que bateu o nosso tempo aqui. Estou te devolvendo, Kira. Obrigado. Nós temos uma pergunta aqui de Roberto Patterson Jr., perguntando se poderia, gentileza, citar ou exemplificar alguns modelos de operações de financiamentos de cadeia no agro, quais vantagens obtidas, tanto para o tomador como para os fundos. E aí, não sei se quiser comentar, porque obviamente tem os CRAs e os FDICs, acho que o pessoal tem usado no fundo, acho que, eu não sei se mais você quer comentar do ponto de vista tributário, talvez de algumas diferenças entre os modelos de financiamento. Eu posso comentar e aí se o Eduardo também pode ficar à vontade para comentar outros.
relacionado a imóvel rural, tá? Um exemplo de fundo é para aquisição de novas terras, constituição de fundo para aquisição de imóvel rural, exploração desses imóveis rurais por empresa agrícola ou por entidade agroindustrial e considerando a existência, né, de cotistas, pessoas físicas que detêm as cotas desses fundos, aqui uma não tributação do imposto de renda 27,5% na exploração do arrendamento rural, então na exploração das terras, para uma tributação de 20% ou até mesmo uma isenção, a depender do modelo de constituição de fundos. Então aqui uma hipótese, né, de captação de recursos, expansão de compra de terras, expansão de investimento imobiliário para uso na atividade rural, tá? Legal. Tem outro comentário aqui, Marcelo Lopes Filho, perguntando sobre o impacto que nesta medida provisória poderia ter nesses fundos de inovação dos startups, dos fundos de agronegócio e tem aqui também dos fundos de energia renováveis, até os fundos ESG. A pergunta aqui seria o impacto dessa medida provisória, em tese, qualquer abrangência, tipo, ele poderia ter impacto em todos esses tipos de fundos? Sim, Kira. Em relação à medida provisória, a gente está falando em relação à medida provisória, vamos separar um pouco aqui. Em relação à medida provisória, falando aqui de investimento estrangeiro no Brasil, sim, acaba gerando impacto, porque acaba ficando até mais atraente para o investidor estrangeiro o investimento em participações societárias aí em startups, né? Fica mais seguro. A gente tem uma segurança jurídica maior em relação a isso. Não sei se eu respondi, assumiu aqui a pergunta, não sei se respondi adequadamente. Isso, acho que sobre a abrangência. Acho que, considerando que faltam uns 7 minutos, talvez eu vou pedir para talvez comentários finais dos panelistas aqui, talvez começando com Leila, talvez algum comentário e dica para nossos participantes aqui sobre essas mudanças? Kiran, eu acho que, como a gente ressaltou, é de extrema importância que os investidores já comecem a pensar nas estratégias e planos para ou reestruturar suas cadeias de investimento, porque a depender de como as coisas aconteçam, né, agora no final do ano e começo do ano que vem, e a depender da estrutura de distribuição, da estratégia de distribuição que esses investidores tenham, tanto distribuição quanto desinvestimento, o impacto pode ser relevante, tanto positivo quanto negativo. Então, é de suma importância que as estratégias comecem a ser montadas para que não chegue 22 de dezembro e tudo tenha que ser feito às pressas. Acho que essa é a principal dica aqui. Legal, muito obrigado. E talvez, Mayra, algum comentário, dica final? O comentário aqui sempre, né, a gente vê nossos clientes aí buscando, reavaliando estruturas. O agro passa muito por isso, né? Todo volta e meia analisa, vale a pena ser indústria, vale a pena ser agroindústria, como eu cuido do meu patrimônio, como eu faço a minha sucessão. Então, assim, isso acontece a todo momento e é um exercício que ele é feito periodicamente. Então, aqui o nosso comentário agora tem mais uma complexidadezinha para pôr nesse exercício. Ela é uma complexidade porque é mais um ponto para se avaliar, mas também pode trazer muitas vantagens em relação à fluidez de recursos dentro do grupo ou com partes relacionadas ou na cadeia de valor, que é também abrir um pouco mais essa visão para as possibilidades de fundos. A gente já tem visto muitos clientes trabalhando com isso, perguntando sobre isso, até estruturando já fundos
mas cada vez mais esse mecanismo está sendo usado e está mais aberto como uma ferramenta para apoiar na gestão da complexidade financeira da cadeia do agro e patrimonial também, tá bom? Legal, muito obrigado, Mari. E Letícia, algum comentário final para os panelistas para lidar com este ambiente regulatório e legislativo? Bom, meus comentários são no sentido de acompanharmos a evolução legislativa, efetivamente. Isso tem que ser feito diariamente. Aqui o nosso escritório faz esse acompanhamento muito de perto, para que os nossos clientes não percam as oportunidades, né, tributárias que aparecem, mesmo seja por medida provisória. É um período ali que você pode se beneficiar de uma forma muito segura do que se propõe. Então, eu entendo que a gente tem que realmente acompanhar, mas não deixar a oportunidade passar por um descuido aí de timing, né? O timing precisa ser efetivamente olhado para que a gente consiga aproveitar essas oportunidades tributárias. Legal. Muito obrigado, Letícia. E Eduardo, um comentário final? Vamos lá, Kira. Kira, a gente tem visto aí cada vez mais possibilidades em relação a fundos de investimento surgirem, né? A gente viu aqui, em relação ao investidor estrangeiro, né, até a formação aqui do Investment Hub, onde a gente auxilia os clientes aí com estruturas para que eles viabilizem seus investimentos aqui no Brasil. Quando a gente vai, por exemplo, para variadas indústrias, por exemplo, quando a gente, até pegando aqui as indústrias prioritárias da firma, quando a gente vai para consumer markets, a gente vê cada vez mais FDICs sendo utilizados. Os PIPs sempre foram estratégias boas aí para investidores estrangeiros. Quando a gente olha para o agro, a gente tem o FIAGRO, ou seja, a gente tem aí uma série de veículos que podem potencializar a sua operação, podem melhorar a sua operação e podem viabilizar uma série de negócios aí, né? Não é à toa que esses veículos são cada vez mais popularizados aí, não só na Faria Lima, mas na indústria não financeira. Eu acho que a mensagem que fica aqui a gente tem que ter atenção aí ao que está mudando em relação a esses veículos, em atenção aí o que ele pode viabilizar da sua operação e o que ele pode trazer de novos negócios. Acho que a mensagem final é essa, Kira. Obrigado, Eduardo. E Caio, algum comentário final? Eu acho que é apenas ressaltar, né, o que a Letícia disse. Eu acho que, de fato, é o momento de ficar atento e acompanhar a tramitação dessa medida provisória e também o que a Leila disse, que o planejamento ele tem que ser feito antecipadamente, né, para eventualmente não perder aquela janela de oportunidade, dependendo aí de como ocorrer a tramitação. Então, vai ser interessante acompanhar nas próximas semanas como é que esse tema vai se desenrolar. Legal, muito obrigado, Caio. Acho que com isso chegamos no final do nosso webcast. Aí vem a parte mais importante, onde Joyce vai nos falar quem levou o chocolate. E aí, Joyce, quem é o vencedor do nosso evento de hoje? Obrigado, Kirian. Agradeço a participação de todas e de todos, o que tanto engrandeceu o nosso evento. Hoje a premiação vai ficar em casa, Kirian. Rodrigo Bastos, você deve conhecê-lo. Parabéns, isso. Rodrigo. Peço que aguarde um contato nosso. Tá bom, pelo menos a gente não vai ter que ter o custo de pagar o frete nesse caso. Rodrigo está aqui de São Paulo. Muito obrigado pela participação de todos. Acho que agora a gente entra na parte da prova requerida para fins dos pontuação do CRC. Aí todo mundo que quer pontuação para fins do CRC, além de ficar no 1h30 no evento, tem que fazer a prova final, e agora acho que a gente vai rodar o vídeo para chamar a atenção de todo mundo para a prova final.
E aí, agora deveria aparecer no seu... Deve estar aparecendo agora as provas finais. A prova final, aí tem 4 perguntas, você precisa acertar 3 das 4 perguntas. Agora aparece a primeira pergunta do que é uma FIA. Então, todas essas perguntas são sobre fundos, o que é um FIA, dentro do contexto que nós estávamos falando. E aí tem as 4 perguntas, tem que acertar as 3. Se você não conseguir a primeira vez, não se preocupa, porque tem uma segunda chance você vai ter uma segunda chance onde vai ser repetido as 4 perguntas. Acho que com isso vamos só repassar o que foi discutido no tema de hoje. Então, no tema de hoje, discutimos principalmente a medida provisória 1137, de 22 de setembro de 2022. Esta medida provisória, ele em tese entra, se nada acontecer até 22 de dezembro, ele entra em vigor em 1º de janeiro de 2023. Então, e aí se nada acontece, talvez os impactos dessa medida provisória acabam em 2 de março de 2023. Portanto, na forma que está hoje, existiria uma janela de oportunidade onde você teria mudança na parte regulatória de fundos, onde as empresas teriam que se planejar, preparar para isso, e aí tivemos o Leila e Eduardo e Letícia explicando a importância de ficar ligado e entender quais são essas mudanças. E aí acompanhar as alterações, porque esse cenário base poderia ser alterado facilmente por alterações que acontecem antes de 22 de dezembro ou até a partir de 2 de fevereiro. Portanto, tem uma série, ou seja, nós estamos passando por um momento de mudança regulatória dos fundos. É importante, especialmente para os investidores estrangeiros, que todo mundo fica ligado nessas mudanças e se prepara para essas mudanças. Em paralelo com isso, o Mayra nos falou sobre a utilização de fundos na área de agronegócio para propriedade, para recebíveis, e a utilização e as opções em termos de utilizar para fins de propriedades, e talvez que ajuda no planejamento de sucessão. Para nossos panelistas de hoje, você tem, acho que todo mundo que está nos assistindo pode baixar da sua tela a apresentação inteira, e aí na apresentação tem aqui os e-mails de contato de cada um dos panelistas que tivemos hoje. Você pode entrar diretamente em contato com eles. E aí, para lembrar que semana que vem é nosso encerramento de ano em quarta-feira, 9 horas, onde vamos discutir todas as novidades, ou seja, que impactam as demonstrações financeiras, as implicações das novas regulamentações os novos CPCs, os FRS, as novas normas do CVM, que tem que ficar alertado para o final do ano, inclusive todas as novidades tributárias e aí, como que a gente tem visto nos últimos trimestres, sempre tem novidade tributária no Brasil. Sempre tem um grande volume de mudanças no ambiente regulatório no Brasil. Aí, talvez, eu agradeço as perguntas que recebemos de todo mundo durante o evento. Aí tem uma pergunta aqui de Cléber Santiago, perguntando qual que era o número de medida provisória, que é 1137. E aí e aí lembrando para todo mundo, você pode
Ou seja, já pode se inscrever, tem aqui o QR Code, onde você já poderia escanear e se inscrever para a semana que vem. E, em paralelo com isso, todos os nossos eventos são gravados, e aí você pode entrar no nosso link no YouTube, se quiser, onde você tem todas as nossas gravações passadas para acessar. Então, e aí tem também nosso site no internet, onde da Novas Perspectivas, onde pode se inscrever para nossos eventos futuros. Então, ou se inscreve para os eventos futuros, ou caso tivesse algum interesse nos temas passados, tipo, tem aqui os vários eventos passados gravados que são disponíveis na nossa playlist no YouTube. Lembrando que, caso você não achar algum específico, aí nos avisa para a gente te ajudar. E em termos da prova, agora nós estamos na penúltima pergunta, e acho que eu agradeço a todo mundo que participou conosco hoje, que mandou perguntas, e parabéns aqui para Rodrigo, que vai levar os chocolates para hoje, e também e espero que a gente encontre todo mundo na semana que vem para falar sobre os temas de fechamento. E este ano, nós temos temas de fechamento, nós temos o ambiente de conflito na Ucrânia, nós temos a volatilidade dos mercados de capitais no ambiente internacional, nós temos os temas os ataques cibernéticos, os temas de clima, as novas normas que estão vindo, as novas divulgações sobre temas de clima, e nós temos, além de todo o arcabouço regulatório tributário que está sempre em mudança. Eu estou vendo aqui que já estamos na última pergunta, e espero que todo mundo está terminando e que se tem uma outra pergunta aqui de Dário Sampaio perguntando quantas webcasts tem em dezembro. A gente tem planejado 2 em dezembro, um dia 7 e um dia 14. Portanto, a gente está planejando 2 eventos de webcast em dezembro. E espero até lá que o Brasil continue bem no Copa do Mundo. Então, muito obrigado para todos e até semana que vem.